Olá pessoal, tudo bem? Que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Se inscreva aí no canal, ative as notificações, participe também nos comentários. Deixa eu ajeitar um pouquinho aqui. Pois é, eu quero falar com vocês sobre a seleção brasileira. Eu quero falar sobre o trabalho do Tite. Contando todos os jogos que ele comandou, desde as eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia, cerca de 80% de aproveitamento. 100% de aproveitamento nas eliminatórias para a Copa do ano que vem no Catar. 7 jogos, 7 vitórias. Com mais 2 vitórias, ele chega a 27 pontos. Seria metade das eliminatórias, o que já seria um número suficiente para a classificação entre os 4. Isso eu estou me baseando nas eliminatórias sul-americanas para a Copa da Rússia, em que a Colômbia, quarta colocada, entre 10, acabou se classificando com 27 pontos. Então o Brasil vai se classificar com o pé nas costas. A superioridade diante dos demais, ela é muito grande. E por que, mesmo assim, existem críticas em relação ao trabalho do técnico Tite? Olha, não é difícil explicar. Não é difícil entender. E parece que só a cúpula da CBF e a comissão técnica da seleção brasileira não entende. Eu até posso compreender que lá entre eles estão vendo que os resultados estão aparecendo. 7 jogos, 7 vitórias, quem fez isso na história só foi o Saldanha lá em 1969, nas eliminatórias para a Copa do México, jamais alguém conseguiu esses números, 80%, nenhum outro treinador conseguiu esses números. Pois é, gente. Mas, se os números não mentem, também é muito possível mentir com os números. Não existe evolução na seleção brasileira. E o trabalho do Tite trava essa evolução. Ao defender esses números, Tite abre mão de pensar no futuro da seleção, de pensar na reposição, de pensar em dar oportunidade a outros jogadores. Ele prefere manter uma base dos jogadores que ele tem confiança do que dar oportunidade para outros, com medo até de que esses outros jogadores venham a tirar o espaço daqueles de confiança. Virou já uma família Tite. O tempo no cargo faz com que os resultados, mesmo sendo positivos, eles não mascarem o que está faltando em campo. Falta coragem, falta ousadia, falta um futebol bonito, falta um futebol convincente. As pessoas estão vendo no dia a dia o Gabigol arrebentando jogo após jogo no Flamengo. E por que ele não consegue fazer o mesmo na seleção brasileira? As pessoas estão vendo o Vinícius Júnior, por exemplo, que teve a oportunidade contra o Chile, entra e joga bem no Real Madrid. E por que ele não faz o mesmo? As pessoas estão vendo, Tite, que você coloca um esquema de jogo que não muda de jogo para jogo, mesmo mudando as peças. Você sempre vai escolher alguém para marcar lateral, seja o Vinícius Júnior ou seja o Gabriel Jesus. Você não faz a seleção e não elabora uma estratégia de acordo com a capacidade dos jogadores. Você pega esses jogadores para encaixar dentro da sua estratégia, Tite. Então, esse é o problema da seleção. E o Tite perde a oportunidade de renovar, de ser mais ousado, de ser mais moderno com a seleção brasileira a partir do momento que as coisas vão acontecendo. Não contou com os jogadores lá da Liga Europa. Você olhava a cara do Tite, totalmente triste, transtornado, nervoso, com medo de perder, porque
Lá tem 4, 5 jogadores que são titulares e você tem medo que com outros jogadores você venha a não ter o mesmo sucesso. Acabou que teve. Custava ter convocado o Gerson em outra oportunidade. Vocês viram como funciona? O Everton Ribeiro não dá conta de jogar na seleção brasileira. O Gabigol não dá conta. Então, precisa ter ousadia. Olha, seleção brasileira para o jogo contra a Argentina, eu já faria um monte de alterações. Por exemplo, no gol, continuo com o Everton. Existia até na seleção brasileira um receio de se convocar goleiro. Isso aí já foi falado em entrevista, hein? Já foi falado pelo Tafarel, já foi falado em entrevista. Que goleiro na Europa tem uma preparação melhor do que os brasileiros. Já deu para notar que não tem muita diferença. O Everton não perde nada pro Ederson e pro Alisson. Pro Alisson. Pro Ederson e para o Alisson. O Everton é tão competente quanto. Então ele no gol. Na lateral direita, já deu de Danilo, né? Vamos colocar alguém que seja mais ofensivo. Colocar o Daniel Alves. Usar a experiência dele. A zaga tem que colocar o Militão. Não tem como contar com o Marquinhos. Então o outro zagueiro, o Miranda. O Miranda joga pelo lado esquerdo. E o Militão joga pelo lado direito. Lateral esquerdo, vamos mudar, vamos colocar o Arana. Não tá voando baixo aí? E o Alexandre não dá conta de passar do meio campo. Meio campo. A gente segue com o Casemiro. Põe o Gerson de titular, pelo amor de Deus. Põe o Gerson de titular. Completa o meio com o Neymar. O Neymar já está jogando de meia no Paris Saint-Germain. Completa com ele. Coloca no ataque o Gabigol, o Hulk e o Everton Ribeiro. Que tal? Tem que ousar, tem que fazer diferente, tem que ter outras opções, tem que gerar competitividade na seleção brasileira. Porque de nada adianta, por exemplo, um jogador como desses novos convocados aí. Por exemplo, o Léo Ortiz, ele está convocado agora. O Arthur, ele está convocado. O que eles imaginam? Eu posso fazer o que quiser aqui nessa seleção brasileira, porque já tem uns caras aqui que já tem a cadeira cativa. Eu não tenho nenhuma chance, porque ele está vendo isso aí no decorrer dos anos. Que ele pode fazer o que quiser, que o Hulk pode fazer o que quiser no Campeonato Brasileiro. Se ele entrar, ele arrebentar, ele só está ocupando o espaço de alguém que ele convocou da Europa e que não pôde vir agora. Está ocupando o espaço de um Richarlison, está ocupando o espaço de um Firmino e assim por diante. E isso precisa mudar na seleção. Precisa existir uma competição pelas posições. Precisa do merecimento. Quem está na seleção, ele tem que fazer por merecer no clube e na seleção. E o Campeonato Brasileiro, ele tem que servir também de fonte de jogadores para a seleção brasileira. Atuar bem no Campeonato Brasileiro deve servir de motivação para o jogador para ter uma oportunidade na seleção brasileira. Então eu penso que o Tite ele precisa mudar radicalmente o que ele está pensando, ele precisa ser ousado, assim como ele foi quando ele assumiu a seleção brasileira no lugar do Dunga. E aí depois agora acostumou e está tentando segurar o cargo. Desse jeito vai ser difícil.